Irmãos, que o Eterno abençoe a vocês. E a gente vai começar um novo estilo de gravação, mais intimista, né? A gente vai trazer alguns estudos mais simples que vão ajudar pessoas que já estão nesse caminho, né, de Techuvá, e também a quem está no cristianismo hoje e quer se aprimorar um pouco mais das escrituras, sem a visão teológica padrão e comum que existe hoje, que é de uma negação da judaicidade do Messias. É o Messias de Israel, que veio para livrar o seu povo dos pecados e abrangiu, né, sua pregação a nós que somos gentios. E, começando com essa série, essa nova forma de estudos, a gente vai falar sobre a falsa testemunha. O que seria, qual seria o teor de uma pregação de um testemunho falso, né? Principalmente hoje, quando a gente vê uma quantidade enorme de pessoas que se dizem religiosas, mas que cada um tem uma visão diferente acerca dos textos bíblicos. E o primeiro texto, para a gente saber o que é certo e o que é errado, vai estar literalmente na lei de Moisés, e é um dos 10 maiores mandamentos, lá em Êxodo 20, no verso 16, vai dizer: não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Então Deus, nos 10 mandamentos, ele coloca desses maiores mandamentos é não levantar um falso testemunho. E o que vocês vão se espantar no final de tudo é que a pregação hoje, que é difundida no cristianismo, é literalmente de um falso testemunho. A maioria dos teólogos, da mesa teóloga, dos teólogos, vai apresentar um falso testemunho acerca do Messias e dos apóstolos. Parece mentira, mas é o que a gente vai ver ao decorrer do estudo. E em Mateus, no capítulo 26, no verso 59 em diante, vai dizer o seguinte: ora, o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio é literalmente o tribunal judaico, né? O tribunal que julga acerca da lei e dos profetas, procuravam um falso testemunho contra Yeshua a fim de matá-lo, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: nada responde? Que testemunho estes contra ti? Yeshua, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote disse: eu conjuro-te pelo Deus vivo, que declares se tu és o Messias, o Filho de Deus. E Yeshua respondeu: tu o dissestes. Aliás, eu vos digo que, de hora em diante, vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessitamos ainda de testemunhas? Vede e ouvides nesse instante a blasfêmia. Então, o que é o Sinédrio, o Sanhedrin? É literalmente a corte judaica que vai julgar os temas acerca da lei. E o que é que a gente viu nessa descrição que a gente acabou de ler? Que simplesmente vieram várias testemunhas. Qual era a função dessas testemunhas? Mostrar que Yeshua transgrediu algum dos mandamentos da Torá. E esses mandamentos da Torá o levariam, provavelmente, a alguma punição, um açoite, uma prisão ou até a morte, dependendo do que a Torá diz acerca do crime que essas testemunhas estavam afirmando. Mas o que é que aconteceu? Os mestres da lei, os que estavam julgando nesta ocasião, simplesmente não conseguiram achar nenhuma acusação que pudessem condenar Yeshua por motivo algum de discussão, de transgressão da lei de Deus. Não existiu nenhum dessas testemunhas que apresentassem algo que pudesse o acusar, que levasse-o à morte. Ou seja, por isso que é dito, até por todas as bocas cristãs, que ele nunca pecou. Porque o que é o pecado?
1 João capítulo 3, verso 4, vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Se ele não transgrediu a lei, literalmente ele não pecou. Por isso que essas testemunhas eram falsas. Por quê? Estavam o acusando de ter transgredido a lei de Moisés, coisa que ele não fez. Yeshua não ensinou ninguém a comer porco. Yeshua não ensinou ninguém a transgredir o sábado. Yeshua não ensinou que o sábado foi abolido e agora é o domingo. Porque se ele fizesse isso, ele estaria, por exemplo, transgredindo o Deuteronômio capítulo 13, que ordena que qualquer pessoa que se levantar no meio do povo, fizer sinais e prodígios e os chamar para guardar mandamentos que não foram dados por Deus a Moisés, esse homem era um falso profeta, estaria em pecado e todo Israel deveria apedrejá-lo. Então, se Yeshua não ensinou a transgredir qualquer mandamento da lei de Moisés, literalmente, qualquer testemunho que fosse dado a ele, que ele transgrediu, que ele ensinou algo de diferente, seria literalmente uma transgressão da lei de Moisés. Por isso que hoje o cristianismo ele dá um falso testemunho acerca do Messias de Israel. Por isso que os judeus não acreditam em Yeshua. Por quê? O Messias ele não pode transgredir nenhum mandamento da Torá. Pelo contrário, ele vem para ensinar como guardar a Torá. Então, sendo assim, se um cristão hoje diz que Jesus veio ensinar que o dia do Senhor não é mais o sábado, é o domingo, essa pessoa está levantando o quê? Um falso testemunho acerca de Yeshua. Por que eu digo isso? Em Lucas capítulo 13, um pouquinho mais adiante, no verso 14 ao 17, vai dizer o seguinte. Lucas 13, no verso 14 ao 17, vai dizer o seguinte. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Yeshua ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias, dos quais se deve trabalhar, portanto, vinde nesses dias para seres curados, e não no sábado. O Senhor, porém, replicou: hipócritas, cada um de vós, no sábado, não solta o seu boi ou seu asno no estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com as suas maravilhas em que realizava. Eu separei esse texto, tem vários, que Yeshua faz curas no sábado, alimenta, ele ensina no dia de sábado. E Yeshua não está nada mais nada menos, irmãos, do que sendo um mestre da Torá. Ele está dizendo quais são as barreiras que são legais ou são ilegais para serem guardadas. Essas barreiras são chamadas de takaná ou takanotes, são as cercas que o judaísmo chama de lei oral. Ou seja, são tradições que muitos dizem que foram passadas de geração em geração através de Moisés, desde Moisés, que é a interpretação da lei, da Torá. E que essa interpretação teria o sentido de você dizer o que é lícito ou o que não é lícito fazer sobre determinados mandamentos. Por exemplo, no sábado, eles diziam que não se podia curar. No sábado era um dia somente de leitura da Torá e de ficar em casa orando e descansando literalmente. E Yeshua diz que não, que no sábado você pode ajudar o seu próximo, que essa é uma finalidade do sábado. O trabalho para o fim, não com fins lucrativos, mas para auxílio ao próximo é permitido. Isso é uma instrução do Messias. Isso, e quem pratica o sábado dessa forma, ele está praticando o sábado conforme o Messias, conforme as suas instruções. Ou seja, muitos vão entender também conforme o seu nome. O nome no judaísmo quer dizer o seu legado. Quando uma pessoa diz eu venho em nome de fulano, ou seja, você está vindo reivindicando aquela doutrina de fulano. Um exemplo, quando a pessoa vinha eu venho em nome de Maimônides, é porque essa pessoa tem que por rabino e por interpretação a forma que Maimônides enxerga a lei. Quando as pessoas dizem eu venho em nome de Yeshua, em nome de Jesus,
em nome de Jesus é segundo a sua doutrina. Não tem nada a ver somente o nome, mas sim o nome faz parte, mas o seu nome quer dizer a sua doutrina. Por isso que Yeshua traz uma doutrina completamente diferente do judaísmo da época, que proibia as pessoas literalmente de fazer tudo no sábado. Mas Yeshua chama eles de hipócritas, porque coisas que eles achavam por bem para o benefício próprio, eles faziam. Não que Yeshua estivesse condenando você dar de comer ou beber ao seu animal, mas que ele estava condenando a forma que o judaísmo interpretava o auxílio ao próximo, porque eles davam de comer a um animal, mas não deixavam de dar de comer a um ser humano. Isso é o que Yeshua está condenando. Então, um falso testemunho, por exemplo, é que o cristão vai dizer que Jesus, por condenar a forma que os judeus estavam praticando o sábado, eles vão dizer hoje que Jesus não guardava o sábado. Se ele não guarda o sábado, eles estão se encaixando justamente como as falsas testemunhas que estavam buscando agredir e mentir contra Yeshua no seu julgamento. Você se encaixa, amigo, peço perdão até da palavra, nesse grupo de falsas testemunhas contra o Messias de Israel. E a gente também vai ver outra forma de mentir contra Yeshua em João capítulo 5, no verso 17 em diante, vai dizer: Jesus, porém, respondeu, João 16, vamos começar 16. Por isso os judeus perseguiam a Yeshua, porque fazia tais coisas no sábado. Ou seja, Yeshua foi lá e curou uma pessoa no tanque de Betesda. A pessoa passou 38 anos sem andar. Yeshua foi lá e o curou daquele mal. E as pessoas, ao ver aquele homem curado, não deram glórias ao Eterno por ver um irmão seu que estava ali afligido durante tanto tempo, e foram até esse homem para poder o censurar porque ele estava carregando um leito, como se aquilo fosse um trabalho com fins lucrativos, que é o que a Torá proíbe. E Yeshua vai e diz o seguinte, diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os cristãos pegam esse texto para dizer: olha, se meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Agora, o trabalho que Yeshua fez foi com fins lucrativos? Ele ganhou alguma coisa com isso? Yeshua era carpinteiro, como até então é o que se diz. Mas ele não aparece em nenhum texto literalmente trabalhando no dia de sábado com fins lucrativos. Ele aparece somente o que? Curando, alimentando e ensinando. Então o trabalho do Eterno, irmãos, é sempre nos abençoar e nos ajudar com a sua infinita misericórdia. Por isso que Yeshua diz que ele está fazendo esse tipo de trabalho. E no verso 18 vai dizer: os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Agora, o que os judeus estão dizendo é que, literalmente, Yeshua estava violando o sábado. E essa palavra em grego é a palavra luo. Luo quer dizer tornar maleável, flexível. Ou seja, Yeshua estava flexibilizando a interpretação do sábado, que estava muito amarrada, que ela estava de uma forma que você não estava conseguindo entender a finalidade do sábado. O sábado é uma festa descrita em Levítico capítulo 23. Então, por isso, ele deveria ser visto como um dia de alegria e não um dia de peso, como era nos tempos de Yeshua. Então, ele vem trazer a verdadeira interpretação do sábado. E só nisso a gente já sabe que hoje é uma falsa doutrina dizer que Yeshua, Jesus, trouxe um dia diferente além do sábado. E a gente vai ver agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no verso 8 em diante, vai dizer o seguinte, acerca de Estevão, um dos primeiros mártires, né, do cristianismo. E no verso 8 vai dizer: Estevão, cheio de graça e poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Interviram então alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, da Sicília e da Ásia, e persuadiram-se e puseram-se, a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava.
Subornaram então alguns para dizerem, ou seja, eles contrataram algumas pessoas para mentirem, dizendo que ouvimos-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciões e os escribas, chegando de improviso, e prenderam-no e o levaram à presença do Sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Então, novamente, a gente observa uma falsa testemunha, agora falando com os discípulos de Yeshua, que eles estavam contra, literalmente, o Sanhedrin, o Sinédrio, e contra a lei de Moisés. Agora, se a gente observar certinho, conforme está sendo escrito aqui, se a lei foi abolida, por que Estevão estava sendo acusado falsamente de falar contra a lei? Dizer que a lei passou, que a lei não tem mais validade. Por que esses homens estavam acusando falsamente? Se ele realmente estivesse pronunciando algo contra a lei de Moisés, isso não seria uma acusação falsa, seria uma acusação verdadeira. Mas não, eles precisaram mentir, dizendo que ele estava falando contra a lei de Moisés, sendo que ele estava defendendo a lei de Moisés. Tanto que, quando Estevão, se vocês depois se atentarem a ler, quando Estevão vai começar a dar sua defesa, ele começa a explicar toda a Torá no Sinédrio. Ele começa a falar o início da Torá desde Abraão até o rei Davi. Ele não deixa de falar um minuto sobre a lei de Moisés. Então, para mostrar que, em momento algum, aquela acusação era verdadeira, que ele também defendia a lei de Moisés. Agora, o que é que no final ele fala contra aqueles homens? Que esses homens estavam contra a verdadeira interpretação que era de Yeshua. Que eles estavam contra o Santo dos Santos. A gente deu uma pausazinha. Então, a falsa acusação contra os discípulos de Yeshua era que eles não guardavam a lei de Moisés. E, como eu estava dizendo, Estevão simplesmente deu testemunhos acerca da lei, contando toda a história, mostrando que tinha um conhecimento e que essas palavras para ele jamais passarão. Agora, o que estava sendo discutido era a interpretação, a doutrina de Yeshua. Em Atos capítulo 2, se vocês observarem, Pedro e João são presos e ele diz: olha, a gente pede a vocês que não preguem mais neste nome. Mas não é como a pregação de hoje cristã, que você vai no sinal e tem uma placa aberta: Jesus te ama. Não é isso. A pregação de Pedro e João era completamente diferente dessa que a gente vê hoje. Era simplesmente eles pregando a doutrina de Yeshua. Pregar em seu nome era pregar a sua doutrina. Como existiam vários que pregavam em nome de outros rabinos, o rabino dos apóstolos era Yeshua. Então, quando eles foram condenados a não falar mais neste nome, era que a sua doutrina de que somente a lei e os profetas eram válidas e não toda a lei oral, que nem tudo que estava na lei oral tinha validade. Tem muita coisa boa? Tem, mas tinha muitas coisas, muitos enxertos, muitas coisas que faziam a lei de Moisés ficar pesada, principalmente as suas interpretações acerca do sábado. E a gente vai ver a mesma acusação sendo feita lá em Atos, capítulo 18, no verso 13, vai dizer o seguinte: Paulo também é preso e vai dizer, ó, este indivíduo procura persuadir